Olá, amigos. Sou Ricardo Vidal do blog Pesquisa da Banca e hoje nós vamos falar sobre a banca examinadora do concurso para promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, divulgada na terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. A banca foi então divulgada nesse dia e ficou composta da seguinte forma: os titulares: doutora Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira, Dr. Motauri Ciochetti de Souza, Dr. Mário de Magalhães Papaterra Limonge e Dr. Felipe Luque Cavalcante. Esses são os 4 membros titulares. Como suplentes, a doutora Cecília Matos Sustovic, Dr. Marco Antônio Garcia Baz e Dr. Antônio Calil Filho. Ficou faltando apenas os representantes da OAB. Como eu havia dito na primeira postagem, após a definição da banca examinadora, posteriormente o Ministério Público divulgará a divisão de matérias que caberão a cada examinador. Nesse momento, então, eu vou analisar apenas o perfil dos examinadores titulares e vou arriscar uma possível atribuição de disciplinas, sem bater o martelo, claro. O material que eu encontrei na web a respeito deles é razoável, mas deixa algumas dúvidas a respeito sobre o direcionamento de qual disciplina será atribuída a cada um deles. E assim também os temas, né? Tendo sido necessário fazer um garimpo de informações para obter algo que pudesse auxiliar vocês. Mas eu acredito que o que eu encontrei vai poder ajudar. Então vamos começar analisando os examinadores. O primeiro deles é a doutora Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira. Ela é procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, se graduou em Direito pela USP concluindo em 1979, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, também associada ao Ministério Público Democrático, movimento MPD. Ela integrou o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e também atualmente faz parte da Procuradoria de Justiça integrante dos interesses difusos e coletivos. A tese de mestrado dela é sobre o Ministério Público e a defesa dos direitos sociais. Ela tem um livro publicado sobre Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública comentada, pela editora Verbatim, em 2010. Publicou alguns artigos sobre improbidade administrativa, né, não se restringe a atos de enriquecimento ilícito. Ela escreve também sobre reeleição, influencia prescrição para acusações de improbidade. Os outros artigos, direito à saúde como cláusula pétrea e conteúdo desse direito, medicamentos e tratamentos médicos. A improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei de Improbidade e seu elemento subjetivo. A luta contra a corrupção e as prisões de empresários e políticos. A Lei de Responsabilidade Fiscal e Improbidade Administrativa. Remuneração dos agentes políticos municipais. Tipos de licitação e aspectos restritivos à competitividade no edital, combate aos cartéis. Improbidade administrativa, dispensa de licitação e dano ao erário. Todos esses artigos eu coloquei na postagem que está no blog, você pode acessar clicando no link lá. Também coloquei no blog uma entrevista feita com a doutora Evelise no site do marcosodré.adv.br e também há um link com outros artigos da doutora Evelise no site do Conjur. O link está disponível na postagem. Bom, pelas pesquisas que eu fiz sobre a examinadora, eu verifiquei que ela tem uma predileção por determinados temas como direitos sociais, judicialização de políticas públicas, Ministério Público, licitações em contratos, fraude em licitação, improbidade administrativa, direito à saúde, lei de responsabilidade fiscal e agentes públicos. Então, diante disso, as possíveis disciplinas que eu acho que podem ficarão a cargo delas seria direito administrativo e direito constitucional. Agora o segundo examinador que eu vou analisar é o Dr. Motauri Ciochetti de Souza. Ele é procurador de Justiça do Estado de São Paulo desde 1988, que ele entrou na instituição. Se graduou em Direito pela PUC de São Paulo. É mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, também em 2001. Doutor em Direito do Estado pela PUC, em 2005, obteve o título. Professor assistente da PUC de São Paulo. Professor nos cursos de mestrado e doutorado também pela PUC, Núcleo de Direitos Humanos. Também é professor autônomo nos cursos de especialização da Escola Superior do Ministério Público e da PUC. É membro secretário do Conselho Superior do MP de São Paulo. Integrou o Conselho do Diretor do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, do ano de 2009 a 2013, e atualmente integra a Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos da Infância.
É doutor em Direito, conceito CAPES, como eu disse para vocês. O título do doutorado dele é O Princípio da Obrigatoriedade na Ação Civil Pública, que obteve em 2005. Também é mestre em Direito, conceito CAPES 4, né? O título do mestrado, A Competência na Tutela dos Interesses Meta-Individuais da Infância e Juventude. Os artigos publicados que ele tem: televisão por assinatura, divulgação de clipe com cenas de cunho sexual em horário de assistência por crianças e adolescentes, pela Revista de Direito do Consumidor, em 2003. Escreveu também sobre assistência e litisconsórcio no polo ativo da ação civil pública, a legitimação concorrente e disjuntiva, pela Revista dos Tribunais, intervenção do Ministério Público na ação coletiva como fiscal da lei, pelo Boletim Informativo da Escola Superior do MP de São Paulo, considerações acerca da capacidade do município para análise e aprovação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto do meio ambiente em obras públicas que afetem direta ou indiretamente interesses do Estado-membro ou da União, pela Revista dos Tribunais. Também o cabimento de verba honorária em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, esse artigo é de 93. E também o último, das unidades de conservação criadas pelo Poder Público, conceito, classificação e possibilidade de cessão de uso ao órgão público ou a particular. Tem livros publicados: Ação Civil Pública e Inquérito Civil, pela editora Saraiva, em 2013. Interesses difusos em espécie, também pela Saraiva, em 2013. Direito Educacional, pela Verbatim, em 2010. Ministério Público e o Princípio da Obrigatoriedade, na Ação Civil Pública e Ação Penal Pública, pela editora Método, em 2007. Ação Civil Pública, Competência e Efeitos da Coisa Julgada, pela editora São Paulo, pela Malheiros, desculpa, no ano de 2003. E também ele participou da elaboração do Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo. Escreveu também alguns capítulos em livros que foram publicados: Ação Civil Pública, no livro de Direito Administrativo e Constitucional, pela Enciclopédia Jurídica da PUC, Ministério Público, os Interesses Sociais e o Princípio da Obrigatoriedade, também no livro Direitos Humanos rumo à Paz Social, A Guerra do Kosovo, no livro A Paz é Possível, também da editora Lumen Juris, 2016. Perspectivas de atuação do Ministério Público nos conflitos coletivos pela posse da terra, também no livro A Constituição Federal e os Direitos Humanos rumo à Paz Social, pela editora Clarice. Justiciabilidade dos direitos sociais, discricionalidade administrativa e ação civil pública enquanto garantia fundamental, na editora Revista dos Tribunais, de 2015. Direito da Educação, Manual de Direitos Difusos, editora Verbatim, coordenação do Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior. E Direito à Educação Infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, editora Malheiros. Finalizando, Pedidos na Ação Civil Pública Ambiental, do livro Efetividade da Tutela Ambiental, editora Del Rey, 2008, e Ensino Infantil como Direito Público Subjetivo da Criança Portadora de Deficiência, no livro Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pela editora Revista dos Tribunais, em 2006. A fonte obtida dessas informações é a plataforma Leite, CNPq, e as pesquisas que eu fiz sobre ele, essas pesquisas sugerem que temas como ação civil pública, bastante visto, dentro dela assistência, litisconsórcio, legitimação, intervenção como fiscal da lei, despesas, competência, coisa julgada, inquérito civil, podem ser cobrados, proteção judicial dos interesses difusos da infância e juventude, infrações administrativas do ECA, competência para o licenciamento ambiental, unidades de conservação, direito da educação, tema muito forte, Constituição Federal e os direitos humanos, tutela coletiva da posse, judicialização dos direitos sociais, ação civil pública ambiental, direito à educação da pessoa com deficiência e sistema internacional de proteção dos direitos humanos. São temas que eu acredito sejam da preferência do examinador. E as possíveis disciplinas diante dessa análise que a gente fez do perfil dele podem ser tutela dos interesses difusos e coletivos, direito da infância e juventude e direitos humanos. É o que eu arrisco agora, né? O terceiro examinador, Dr. Mário de Magalhães Papaterra Limonge, é procurador de Justiça do Estado de São Paulo desde 1976, ingressou na instituição, se graduou em Direito pela USP em 1974, foi promotor do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo de 87 a 96, coordenador das promotorias criminais de 1996 a 1999, foi promovido a procurador de Justiça em 1988, duas vezes eleito membro do Conselho Superior do Ministério Público e uma vez membro do órgão especial do Colégio de Procuradores. Ele é diretor da Escola Superior, foi diretor da Escola Superior no biênio 2009-2010. Fora do Ministério Público, exerceu cargos de secretário adjunto de Segurança Pública nos governos
Covas e Alckmin, e secretário adjunto de Governo e Gestão Estratégica do governo Alckmin. É membro do movimento do Ministério Público Democrático, já concorreu ao cargo de Procurador de Justiça de São Paulo, tem como artigos publicados Delação Premiada, um Aprendizado, no site Política Estadão, prisões provisórias e superlotação nas cadeias, escreveu sobre perda do protagonismo do Ministério Público, violência não se resolve com mudança na legislação, a atividade do promotor está engessada pela burocracia, esses artigos escritos no site do consultor jurídico, e o controle externo da atividade policial. Quase todos esses artigos estão na postagem, o link para você acessar e conferir. Tem um livro publicado sobre reforma processual penal, procedimentos e provas. Pelas pesquisas que eu fiz dele, eu acredito que se deva dar atenção a temas como segurança pública, controle externo da atividade policial, procedimento do tribunal do júri, procedimentos no Código de Processo Penal, provas no processo penal, prisão provisória, delação premiada, execução penal, estatuto do torcedor, penas alternativas e reforma do Código de Processo Penal. As possíveis disciplinas que eu arriscaria como possíveis dele tutelar seria processo penal ou direito penal. Finalizando agora, o Dr. Felipe Luque Cavalcante, ele é Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, presidente da Associação Paulista do Ministério Público de São Paulo, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e também concorreu ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Ele se graduou em Direito pela USP em 1987, foi aprovado em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público de São Paulo e é promotor desde 1988, tendo sido promovido à carreira 4 vezes por merecimento e mais 2 por antiguidade. Ele atua em diversas áreas, em especial no Tribunal do Júri, com 504 plenários de júri. No caso conhecido como Massacre do Carandiru, ele obteve a condenação do coronel Biratã a 632 anos de reclusão e, em razão da sua atuação, naquele caso, ele foi agraciado em 2001 com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos pelo Decreto Presidencial 8 de setembro de 95. Ele é pós-graduado em Teoria Geral do Processo pela Unip, e é professor daquela universidade desde 1993. Tendo lecionado Teoria Geral do Estado, Direito Penal e Direito Processual Penal. Se formou em especialista em recuperação de empresas e falência sob a ótica da nova legislação falimentar na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Site dessas informações, fonte senado.leg.br. Pelas pesquisas que eu fiz sobre ele, eu sugiro atenção então a esses temas como procedimento do Tribunal do Júri, segurança pública, execução penal, processo nos tribunais superiores, a Lei 8.038 de 90, organizações criminosas, falência e recuperação judicial. As possíveis disciplinas que eu acredito que possam ser cuidadas por ele é processo penal ou direito penal e direito empresarial ou direito eleitoral. Então, é isso, meus amigos. Como eu disse anteriormente, eu não posso ainda cravar sobre qual disciplina que vai caber a cada um dos examinadores, pois a análise do perfil não revela o suficiente para isso. Apenas dá uma ideia. Posteriormente, quando o Ministério Público divulgar a divisão de matérias, teremos uma noção melhor de quais temas serão possíveis de serem explorados na prova, de conformidade com a distribuição que for realizada. Em postagem futura também, eu analisarei o perfil dos examinadores suplentes, bem como dos representantes da OAB, que, ao que parece, vão ficar com as disciplinas, podem ficar com as disciplinas de civil, processo civil ou empresarial. O jeito então é aguardar. Na próxima pesquisa vou estar falando no próximo vídeo sobre direito processual penal. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até mais.